Oi minha gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a religião do hinduísmo. Eu vou falar onde que surgiu, por quem, qual foi o ano e tudo mais. Vou falar também os deuses do hinduísmo e também se acredita em um deus ou dois deuses ou três deuses. Também vou falar aqui também quais são as leis do hinduísmo aqui pra vocês, porque vocês sabem que eu tô trazendo aqui um episódio de religiões, porque não tenho preconceito com nenhuma religião, e sim eu quero estudar sobre as religiões, saber, conhecer mais, né, porque nós precisamos, para tirar esse preconceito, achando que uma religião é melhor do que a outra, sendo que religiões nunca foram melhores do que as outras. E são homens que criam Deus, não Deus que cria homens. Então, religiões foram criadas para poder, porque o ser humano ele precisa de uma religião, ela precisa de uma fantasia para poder sobreviver, para poder viver, para poder, enfim, um fetiche, né? Mas vamos saber aqui quais são a história do hinduísmo. O hinduísmo surgiu a partir das tradições vádicas por volta de 300 a.C. A escritura sagrada das Vedas vem dos povos arianos que habitavam a região do Irã. Os escritos das Vedas estabeleceram um conjunto de crenças que originaram o hinduísmo védico, no qual havia o culto aos deuses das tribos. Posteriormente, no momento considerado como segunda fase do hinduísmo, o hinduísmo é brahmânico. Passou e se cultua os deuses Brahma e Vishnu e Shiva. O símbolo do hinduísmo é um Om ou Aum. É formado por três letras do sânscrito, que são o som ou Om ou Au, usado nas meditações e matrais. Após o surgimento do islamismo e o do cristianismo, apareceu a nova vertente do hinduísmo, o hinduísmo híbrido, que foi assim denominado por receber influências de outras religiões. A palavra hinduísmo vem do vocabulário persa, Indo, nome do rio Indo. A partir do final do século, o termo passou a ser usado para se referir ao conjunto de crenças que abarca a maioria das tradições religiosas, espirituais e culturais na Índia. A crença dos hinduístas: Deus Shiva, o destruidor, o regenerador, né? Tem até essa foto aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas vou colocar uma imagem aqui para vocês. O hinduísmo possui uma tradição desenvolvida e complexa. Seu sistema de crenças engloba práticas religiosas, espirituais e fisiológicas. Os seguidores do hinduísmo acreditam em reencarnação e predestinação, confiam em guias espirituais e persistem no sistema de castas. Os hindus respeitam a tradição, cultuam diversos deuses e usam os textos sagrados das Vedas como referência, além de reconhecer as outras escrituras sagradas como Upanishads. É um nome bem difícil aqui, minha gente. É Upanishads, Bhagavad Gita, Ramayana e Mahabharata. As divindades cultuadas pelos hindus são as representações corporais do seu supremo, Brahma. Entre a diversidade de deuses adorados pelos hindus estão em Krishna, representa as manifestações do Deus Supremo; Shiva, Deus da destruição e regeneração; Brahma é o Deus da criação do universo; Vishnu é o Deus da preservação; Ganesha é o Deus da fortuna e das riquezas; Marshinha é o Deus que salvou a espécie humana da destruição; e Sarasvati é o Deus das artes e da música.
Os seguidores dessa religião têm liberdade para escolher a prática que deseja seguir entre essas crenças existentes. Alguns adeptos adotam dietas vegetarianas, abrem mão de prazeres de bens materiais, mas tudo isso sem obrigações. Cada um escolhe as práticas e filosofias que mais se identificam. Os índios acreditam que não é índio, tá? É índios. Acreditam que ao longo das encarnações, os seres humanos têm a oportunidade de evoluir até chegar a patamar que une e Brahman. De acordo com essa tradição, há caminhos mais rápidos que levam a essa evolução. Entre as formas adotadas para acelerar o processo de evolução, destacam as ideias de ética, drama, ação, consequência, karma e o ciclo do renascimento, samsara, a libertação de Moksha e o caminho para atingir a libertação do yogais. Rituais do hinduísmo, que pode do rituais do deus, né, do Indus. A maioria dos índios realizam rituais diários, altar de adoração em casa, queima velas, incensos, flores e oferendas para os deuses são alguns dos ritos que variam de acordo com a região. Também faz parte dos rituais dos índios as práticas de yoga e dentre as meditações e mentrais. De acordo com essas crenças religiosas, essas práticas são formas de harmonizar a energia do corpo e da mente. Além dessa prática, os seguidores da religião têm o hábito de frequentar templos nos quais as imagens dos deuses são diariamente despertadas pela manhã. Lavandas vestidas e enfeitadas com flores pelos sacerdotes. Outros rituais de celebração são as veneração da alvorada, os rituais de purificação, peregrinações a locais sagrados, seguintes festivais: Festival das Luzes, Festival das 9 Noites para a deusa Durga, Festival da deusa Shiva e Festival da Krishna. Em ocasiões especiais na vida do hindu, alguns rituais específicos são realizados no nascimento. A criança recebe um banho ritualístico. A palavra do Om, símbolo da religião, é escrita por mel na língua do bebê. Casamento, o casal anda em volta de um fogo sagrado, dando passos que simbolizam cada um dos valores da vida conjugal. Morte é o filho mais velho do falecido ficar responsável por acender a pira aberta onde será realizada a cremação. Após o cremado, os restos mortais dos índios são jogados na água. Então a gente sabe aqui qual a história um pouco aqui da onde surgiu a religião hinduísmo, quais são alguns hábitos dele, né, que eles usam, alguns deuses que eles fazem, algumas coisas. Mas agora vamos falar um pouco aqui sobre quais são os deuses, né? Os deuses do hinduísmo. Porque cada religião tem um deus, né? Cada religião tem um deus diferente que acredita, um ou dois ou três. Então, é importante a gente saber quais são as divindades, né? Porque existem várias divindades, existem vários deuses. E isso a gente não. Algumas pessoas acham que só é só apenas um deus, né? E lembrando que na Índia existe várias religiões, né? Milhares de religiões, existem milhares de divindades. A Índia é um país muito rico e diverso entre toda a diversidade, que o mais se destaca é a religião, sendo que o mais liga vários setores como sociais, políticos e culturais no geral. O hinduísmo é a religião predominante, mas também é possível encontrar outras precedências de fé no país. O título de curiosidade na Índia se obtém um grande número de pequenas religiões no quesito de população são íntimas de 1,5 milhão e quase 30 bilhões estimavam de 2010.
de pessoas. Assim, relacionado à região, seriam destruídas na seguinte forma: o hinduísmo tem 80,5%, islamismo 15%, e o cristianismo só apenas 3%, né? Os católicos 1%, protestante 1%, então principalmente religião, outras religião cristã nem sabe o que danado é isso. Então, o hinduísmo toma conta de uma trindade formada pelos deuses, que eles acreditam nesses deuses, na divindade da Brahma, Shiva e Vishnu. Então, essas são três, assim como no cristianismo também, eles acreditam muito também no Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, é a mesma coisa. Cada religião tem uma forma diferente de acreditar nos deuses. Então, essa é os deuses que eles acreditam, quem tem essa religião do hinduísmo. Agora vamos saber quais são as leis, né? Porque eu falei aqui um pouquinho da história, onde surgiu, falei também um pouquinho aqui dos deuses. Agora vamos saber das leis, porque com certeza deve ser muitas leis, né? Porque cada religião tem uma leis, né? Então, eu acho interessante, minha gente, essa religião, né? Apesar que eu nunca convivi com muitas pessoas assim próximas a mim, mas pelo jeito é uma religião muito que não vejo nada demais, né? Eu até vi alguns vídeos lá da Índia e tudo mais, eu vi que lá é um país muito assim grande, né? Tem muitas pessoas. E que também lá eles são acostumados muito a cremar. Quando a pessoa morre, eles cremam o corpo da pessoa, né? Eles não... Como é muita gente, então eles não têm local suficiente para poder enterrar. Então eles preferem ali cremar, né? Então é isso. Aqui no Brasil eu vejo muito pouco, né? As pessoas cremando o corpo da pessoa. Mas, enfim, vai de acordo muito com o país, né? Também da pessoa, né? Se também tiver condição financeira para poder pagar para poder ser cremado, né? E me chama muita atenção também as roupas, né? Que eles usam, aquelas maquiagens, enfim, o jeito, né? A forma deles poder ali estar convivendo ali com uns aos outros. Eles são muito... Claro, eles são... Eu digo que eu não tenho nada que falar, minha gente. Claro que eles cultuam muito animais, né? Eles não fazem mal ao animal, principalmente o cavalo, a vaca. Eles não matam para poder sobreviver, para comer. Então, eles veem que aquilo ali existe uma reencarnação, aquilo, até mesmo os ratos, né? Eles pegam e veem ali que o rato foi um espírito de outra pessoa que se reencarnou no rato. Então, eles acreditam muito nisso, na reencarnação, em relação de que a pessoa morrer, vai ter a reencarnação. Não é só apenas de ser humano, mas também de animais também, né? Então, a religião do hinduísmo é uma religião politeísta. Então, assim como o país todo, eles politeísta. Então, eles acreditam em vários deuses. Não é à toa que a Índia é muito deuses, é muita religião, digo, religiões deles lá, né, do país dele. Então, enfim, eles mesmo é muito comum, lá é muito Deus, muita população, é um país muito populoso, digo, de muitas pessoas, então é muita gente. Eu vou falar aqui sobre as leis, mas só que é uma lei e também um direito do indiano ou também do hinduísmo, da religião do hinduísmo. Então, eu vou fazer um resumo aqui, né? Eu encontrei aqui no site. Aproximadamente 3 milhões e meio de anos, as comunidades radicadas na região do Vale do Indo, atual norte da Índia, começaram a organizar um dos sistemas religiosos mais antigos do que se tem a notícia da história da humanidade. O hinduísmo, no decorrer de muitos séculos, suas crenças foram transmitidas oralmente
de geração em geração, culminando em transcrições das vendas, cujo conteúdo é compilado no Hinos e Preces, considerado como o primeiro livro sagrado da história da religião. Essa literatura sagrada é composta no outro volume de textos em versos em que aplica, por sua vez, a unidade e a variedade de múltiplas correntes do hinduísmo. Por meio de seus ensinamentos mais importantes, o conjunto de livros é sagrado para mais de 1 bilhão de adeptos que seguem seitas diferenciadas entre si. Após de serem monoteístas, os politeístas ou panteístas, o mesmo assim, integram a mesma religião. A primeira versão em papel de vendas provavelmente tem sido no século II, né? Quando o povo hindu desenvolveu o sistema de escrita. Segundo as lendas e historiadores, eles teriam sido organizados por Vyasa, um sábio que seria encarnado em Vishnu, Deus que em todos os ciclos de criação e destruição do universo tem a função de elaborar escrituras em números de quantos livros, cujo intuito é garantir que os cânticos propaguem e se eternizem. A biografia do autor tem referências? Tem. Enfim, tem várias coisas, né? Então ele dá o direito, sim, de você ter uma família, né? O direito de coexistente com o direito indiano, porém não deve confundir o indo com o indiano. Os habitantes da Índia são indianos, dentre os quais aqueles que adotam o hinduísmo como religião são os índios. O direito do indiano, o direito de hindu não são sinônimos. O primeiro direito do Estado indiano que se aplica por qualquer um dos seus habitantes, não importando qual seja a sua religião, enquanto o direito do hindu é um direito somente de aplicar à comunidade do hindu. Então, o universo tem funções de elaborar a escritura, enfim. O Deus com a cabeça de elefante, né? Tem o Mahabharata, que foi ditado por Lord Geneja. O Deus com cabeça de elefante teria transmitido as palavras para o papel. Historiadores indianos especialistas em história da Índia contam que são estimadas que as quadros vendem. Enfim, eles têm umas leis, não é assim, com certeza assim como no Brasil. Claro que eles não têm essa maneira de ficar, eles amam muito a natureza. Em relação deles pegarem, cuidar muito da natureza, não é à toa que eles não pegam, não comem, né? Mata ali a vaca para poder comer, né? Enfim, aqui, assim como aqui no Brasil. Então, eles têm alguns hábitos diferentes. Claro que eles respeitam muito cada uma religião, acredito eu que eles respeitam muito a religião um do outro, porque existem milhares de religiões lá, né? Então, eles se respeitam, mas porém não tem uma lei assim rígida, eu digo, de você ficar, você não pode usar algum tipo de roupa. Claro que eles não costumam usar, as mulheres não costumam usar aqueles biquínis, né? Eles são mais assim, mais simples, eles não gostam de estar se amostrando assim seus corpos, né? São pessoas que, sim, são humildes, né? E têm suas crenças. Acredito eu que eles têm sim um templo para poder ir, né? Para poder fazer lá suas orações, suas crenças, enfim. Como demais outras religiões, né? Mas às vezes eles podem fazer em casa mesmo, né? Às vezes podem fazer em casa. E ele é uma religião muito politeísta mesmo, né? Então, as leis, eles acreditam que
tudo é Deus e Deus é tudo. Então, assim como Deus pode ser qualquer Deus, então o Deus deles o hinduísmo ensina como panteísmo, que o homem está unido com a natureza e com o universo. O universo é Deus, estando unido o universo, todos são deuses. Ensina também que até mesmo Deus é impossuável. Muitos deuses adorados pelos índios são amorais e imorais. O mundo físico é uma ilusão. No mundo tridimensional, designa de Maya. O homem sua personalidade não passa de um sonho. Para se ver livre dos sofrimentos, pagamos daquilo que foi feito na encarnação passada. A pessoa deve ficar livre da ilusão da existência pessoal e física. Através da yoga e meditação transcendental, a pessoa pode transcender este mundo de ilusões e atingir a iluminação, a libertação final. O hinduísmo ensina que a yoga é um processo de 8 passos, as quais levam à culminação da pessoa transcender ao universo impessoal, no qual o praticante perde o senso da existência individual. A lei do karma, que é o deus do hinduísmo. O bem e o mal que a pessoa faz determinará como ela virá na próxima reencarnação. A maior esperança de uma hinduísta é chegar no estágio de se transformar no inexistente, vir ser parte desses deuses impessoal do universo. Vejamos algumas verdades bíblicas do hinduísmo. Cremos em um só Deus, internamente subsistente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como no cristianismo. Cremos em um só Deus, enfim. Jesus é o Deus do Evangelho. Jesus vem de Zeus, né? Cremos no nascimento vaginal de um Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressuscitação corporal entre os mortos e sua ascensão gloriosa aos céus. Espírito Santo. Eles também acreditam no Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, como Consolador, convence o homem ao pecado, justiça e o juiz vindouro. Cremos no batismo também, né? Enfim, misturado por Jesus, com evidências de falar outras línguas, enfim. O homem, ele também crê no homem, na criação do ser humano, em quais os méritos opostos em o sexo, perfeito na sua natureza física, psíquica e espiritual, que responde ao mundo que vive ao seu Criador, através dos seus atributos fisiológicos, naturais e morais inerentes em sua própria pessoa. E o que o pecado distinguiu da posição primática diante de um Deus, tornando privado moralmente, morto espiritualmente e condenado à perdição eterna. Então, a Bíblia, claro que eles acreditam na Bíblia. A Bíblia, cremos na inspiração verbal, né, da Bíblia Sagrada, porque existem milhares de Bíblias Sagradas, existem milhares de divindades, existem milhares de religiões. É a única regra infalível de fé para a vida ao caráter do cristão. Enfim, ou de qualquer... Para finalizar tudo isso, o hinduísmo, ele acredita no ser humano, ele acredita em todas as religiões, só que na verdade eles acreditam mais na deles, mas ele aceita tudo, eles não têm preconceito com nenhuma religião. Mas ele acredita também no pecado, né? Pecando a misericórdia, o homem destruiu a glória, enfim. Ele também acredita no inferno, também acredita na salvação, né? Ele acredita também, enfim. Acredita nisso tudo, até porque eles acreditam também na reencarnação, né? Mas isso surgiu lá na Índia, aonde, minha gente? Eu até esqueci aqui. Lá na Israel, né? No Egito.
Então, eles, eu falei aqui pra vocês, né, os deuses, falei também como surgiu, enfim, quais são as leis e tudo mais. Então, minha gente, praticamente é isso, né? O hinduísmo é um conjunto de crenças muito, mas é muito religiões demais mesmo. Sério, é um país que é mais, que eu vejo que é mais, tem mais religião é o hinduísmo. Eu digo o hinduísmo não, a religião, o país da Índia, né? Enfim, tô trocando as bolas aqui. Então, é um país que é muito, mas muito religião. Eles são simples, claro que tem umas partes. É um local muito que eu pretendo, né? Se um dia me der a oportunidade de conhecer, né? Mas é um lugar muito bom mesmo, né? Um local que eles acreditam em tudo, assim, na vida, até mesmo na vida de um rato, minha gente. Tem muita gente que tem preconceito com um rato, tipo, tem nojo de um rato. Mas eles convivem, tem um local lá próprio que é só rato. E que eles acreditam naquela que é uma existência, uma reencarnação de uma pessoa, de um deus. Que eles acreditam que aquele rato é uma reencarnação. Então, eles acreditam em tudo, nas natureza, acreditam também em tudo, uma formiga. Eles acreditam em exatamente tudo. Claro que eu recomendo bastante vocês quando, claro, como existe as mulheres, é muito difícil você ver uma mulher que é indiana, você vê ela com cabelo mudado, digo, um cabelo da cor do meu, ou um cabelo vermelho. Então, eles são muito assim enraizados, sabe, na natureza deles. Eles desde pequeno, com certeza, eles já crescem já naquela fé, né, da sua religião, vai aprendendo muita coisa. Então, eles têm seus modos diferentes de se vestir. É umas roupas muito, não é assim como da gente aqui no Brasil, né, o jeito da gente se vestir. Ele já se veste já de uma forma diferente, né, enfim. É muito simples também. Então eu recomendo bastante vocês pesquisarem mais sobre a Índia, né? Porque existem várias religiões, eu só estou citando um aqui claro que saiu do hinduísmo, também saiu outro também que é também da Índia. Então é muita religião. A Índia é um país muito cheio de gente e que tem muita religião. Eu digo religião da Índia. Então, para você ver que existem milhares de religiões. E assim, tem esse símbolo aí, né? Eu vou até colocar umas imagens aqui do hinduísmo, o símbolo do hinduísmo, assim como todas as religiões têm seu símbolo, né? Enfim, tem várias religiões que têm seu símbolo. E me chama muita atenção, minha gente. Me chama muita atenção essa religião. Não tem preconceito. É uma religião muito que também tem suas magias, tem seus rituais, né? Enfim, quando eles querem, no tempo deles, eles acreditam na força, acreditam em tudo, né? Um ser vivo, eles acreditam exatamente tudo. Nos animais. Então, é uma religião que eu não tenho nada contra, sabe? E que tem gente que ainda fala que tem uma religião diferente e acha que as outras religiões vão tudo pro inferno. Mas eles estão ali. As pessoas precisam entender que a religião que existe é uma religião criada por humanos, de humanos para humanos. Então, não tem divindade nenhuma que criou o ser humano, e sim as pessoas que criaram as divindades. Isso a gente é óbvio, né, que isso está na lei. Só quem pesquisa, só quem vai estudar sabe, né? Então a religião foi criada para poder controlar as pessoas, porque isso está no DNA do ser humano, de acreditar em alguma coisa, de ter uma religião, né, de ter uma crença em algo. Então isso, e a religião, eu digo, essa religião do hinduísmo é uma religião muito, mas muito antiga, minha gente.
é uma religião muito antiga mesmo. Muito antiga demais. Demais mesmo. Uma religião muito antiga. Até mesmo eles, quando eles têm as pessoas que morrem, né? Alguns vão cremado e alguns, quando não conseguem ser cremado totalmente, o corpo todo, eles jogam lá o pedaço da perna, o pedaço do braço lá dentro de um rio. A cinza, tudo lá no rio. Então, eles também tomam banho com esse mesmo rio, nesse rio que eles colocam as cinzas. Então, eles são simplesmente muito religiosos mesmo. Claro que tem muita gente que vai para conhecer lá e tudo mais, né? Então, minha gente, é praticamente isso, né? Sobre essa religião do hinduísmo. Claro que tem outras religiões também, existem milhares de religiões. Se eu for fazer uma série aqui só de religião, vou ter várias playlists só falando sobre religião. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Me conta aqui nos comentários se vocês já ouviram falar sobre essa religião, o que vocês acham de tudo dessa religião. Eu quero muito saber. E até o próximo vídeo. Tchau.